A paz do Senhor Jesus. Vamos ouvir uma palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Gostaria de te fazer uma pergunta neste momento. Quantas vozes você ouviu hoje? Quantas pessoas você teve a oportunidade de conversar? Quantas coisas você teve a oportunidade de ouvir? Pois é. E neste momento, o Espírito Santo ele veio te convidar a ouvir a sua voz, meditar na sua palavra e entender que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu estou aqui, porque está escrito que Deus, ele usa os seus mensageiros. Está escrito que Jeremias dizia: veio a palavra do Senhor a mim. Louvado seja Deus. Está escrito lá no livro de Apocalipse, quando Deus usa João para falar a respeito da sua palavra. Nos diz a palavra que o Espírito de Deus, ele dizia: aleluia, que aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Então, neste momento, você já ouviu vozes, você já ouviu tudo que você tinha para ouvir durante o dia. Ouça agora a voz do Senhor Jesus, na certeza de que Ele tem uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração. Eu quero te convidar a adorar, a meditar na palavra do Senhor Jesus e a louvar, bendizendo e adorando o nome santo do Senhor, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus ou passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Não há o que se assemelhe a Ele em fidelidade, em retidão, em justiça, em amor, em misericórdia, em perdão, em bondade. Oh, aleluia, glória a Jesus. O medo vem a todo instante pra querer tua fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar. Aleluia, Jesus. Dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Escute aí, aleluia, do coração de Deus para o seu. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? Que o meu caminho é maior que o seu? Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Fiel é meu e o teu Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é o meu, é o teu Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra.
Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai bradar e cantar e glorificar e declarar assim: quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá. Passe os céus ou passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Ele não é Deus de obras inacabadas. Ele não é Deus de projetos falidos. Ele não é Deus que começa e não conclui. Mas Ele é Deus que tudo onde Ele coloca a mão tem que sair bom e Ele tem que completar. Então creia, se Deus começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. E eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao meu e ao teu coração, que está lá escrito no livro de Gênesis. É uma palavra poderosa que Deus, quando eu abri, louvado seja Deus, essa palavra no dia de hoje, o Espírito Santo logo, aleluia, falou ao meu coração aquilo que queria falar aí contigo. Louvado seja Deus, no momento em que eu viesse aqui compartilhar com você uma palavra do trono de Deus para os nossos corações, para a nossa alma, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso fortalecimento na presença do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 40, louvado seja Deus, e eu creio que Deus ele vai ministrar poderosamente uma palavra no meu e no seu coração. Nós vamos começar lendo o versículo de número 1, e nós vamos pular alguns versículos, assim o Espírito Santo nos orientar. E diz assim a palavra do Senhor Jesus, livro de Gênesis, capítulo de número 40. Se desprenda aí de todas as vozes, de tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que você teve que presenciar durante o seu dia. Se ligue no trono da glória, se ligue no trono da graça, preste atenção em cada palavra, porque pode ser uma palavra-chave para a sua vida. E tome posse declarando que Ele vive, Ele reina, que Ele reina e Ele vive, Ele tem cuidado de você. E porque Ele tem cuidado, você sabe que Ele também vai completar a boa obra na sua vida. Desde já eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado, louvar a Deus por você que tem deixado o teu like, compartilhado, assistido, feito parte aí da nossa história. Deus te abençoe poderosamente, é sempre motivo de muita alegria receber uma alma, louvado seja Deus, uma vida aqui para compartilharmos a palavra juntos. Amém? Deus abençoe, te dê uma semana poderosa, debaixo da graça, da presença, da unção, da misericórdia, do poder divino, a resplandecer sobre você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E assim eu profetizo que seja sobre a minha também. Livro de Gênesis, capítulo número 40, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Aleluia, glória a Deus. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse e estivesse muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Glória a Jesus. Versículo de número 7, eu vou pular e diz assim: Então perguntou aos eunucos de Faraó o que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes? Louvado seja Deus. E de semblantes, aleluia, porque estão com os vossos semblantes tristes? E eles lhes responderam: Temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos a vós. Versículo de número 14, nós lemos 7 e 8. Vamos pular para o 14 assim: Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó,
e fazem-me sair desta casa. Eu vou ler versículo de número 1 do capítulo 41. Nós lemos algum trecho do capítulo 40. E agora nós vamos pular para o capítulo de número 41, que diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Eu gostaria de glorificar ao Senhor por esta palavra. Já tome posse dela. Essa palavra vem falar a respeito da vida de José. José era um jovem e a palavra nos diz que José ele foi vendido pelos seus irmãos porque o pai deu uma túnica para ele e os seus irmãos invejavam, louvado seja Deus, aquela túnica que José recebeu. Mas não era apenas isso, né? Era porque José era um jovem sonhador. José era alguém que não tinha uma maldade, uma malícia. José contava os seus sonhos. E nos diz a palavra que então José é vendido e vai parar no Egito. E quando ele chega no Egito, ele começa a trabalhar na casa de um homem por nome de Potifar. E a Bíblia nos diz que a mulher ali de Potifar se interessa por José, né? Faz ali, aleluia, uma investida para que ele cedesse aos seus caprichos, e José ele não se rende. E nos diz a palavra que aquela mulher ela inventa uma calúnia a respeito de José, e José vai parar na prisão. Aí nos diz a palavra, onde nós começamos a ler aqui no capítulo de número 40, que louvado seja Deus, depois que José vai parar na prisão, 2 pessoas também vão parar na prisão. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu, depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Nos diz a palavra que o rei era alguém que ele tinha alguém que produzia o seu pão e alguém que provava, louvado seja Deus, do seu vinho. E a palavra vem dizer que essas pessoas, que eram pessoas de tão confiança, que eram pessoas que precisavam ter um cuidado com aquilo que o faraó comia, por conta de atentados, nos diz a palavra que eles pecaram contra o faraó. E aí eles vão parar exatamente na prisão do cárcere, louvado seja Deus, de Potifar, onde José está. E nos diz a palavra assim: E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E aqui Deus já tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Você crê que Deus leva pessoas até você? Você crê que Deus faz com que situações aconteçam para que algo ele possa gerar na tua vida? Nos diz a palavra que Deus cria uma situação no palácio, onde a palavra do Senhor vem dizer que 2 homens vão parar na prisão onde José estava. E por que aqueles homens vão parar ali? Porque Faraó precisava saber quem era José. Faraó precisava saber que José não tinha culpa daquilo que tinham contado a respeito dele. Faraó precisava saber que ali tinha um homem, louvado seja Deus, sábio, mas não era essa sabedoria, essa inteligência que o mundo, louvado seja Deus, estima. Era a sabedoria que vem de Deus, porque a palavra do Senhor vem dizer que aqueles homens vão parar no cárcere e eles têm um sonho. Cada um tem um sonho. E eles ficam perturbados, eles ficam com semblante triste. Louvado seja Deus, porque a palavra vem dizer que eles pensam: quem poderá interpretar esse nosso sonho? E aí a Bíblia vem dizer que José diz assim: E eles lhes disseram: Temos sonhado um sonho, versículo de número 8, e ninguém há que o interprete. E José lhes disse: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos a vós. E José diz assim: a interpretação é do meu Deus. Se ele quiser vos fazer saber o que vocês sonhou, ele vai revelar. E nos diz a palavra que o padeiro e o copeiro, eles começam a contar para José o sonho que teve. E nos diz a palavra que José, ele interpreta. Louvado seja Deus, ele interpreta que, aleluia, um iria viver e o outro iria ser exterminado, porque existia ali no dia do aniversário do faraó a libertação para um, louvado seja Deus, e a condenação para o outro. E nos diz a palavra que então José lhe fala com quantos dias iria acontecer, louvado seja Deus. E no versículo de número 14, onde nós lemos, ele diz assim: Porém, lembra-te de mim quando te for bem, louvado seja Deus. Quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão,
e que faças menção de mim para Faraó, e fazei-me sair desta casa. E aqui o Espírito Santo, ele quer começar a falar comigo e contigo. Eu sei que Deus ele já falou, mas a palavra-chave, a palavra instrutiva de orientação que Deus me deu a respeito desta palavra está aqui neste versículo que diz assim: porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. José ele interpreta o sonho para o copeiro, a qual iria ser restituído ao seu posto, a qual iria receber uma nova chance. E a palavra vem dizer que ele diz para aquele homem, para que quando ele fosse bem, ele se lembrasse dele. E quantas das vezes, às vezes, nós fazemos algo, louvado seja Deus por alguém, e aquela pessoa vai muito bem, mas ela não se lembra, louvado seja Deus, como nós pedimos. Ela não se lembra como era a vontade do nosso coração. Eu entendo que José não estava pedindo, aleluia, algo em troca. Ele só estava pedindo, lembra de mim, porque eu estou em uma situação que não é favorável. Lembra de mim porque eu estou aqui nesse cárcere e eu não fiz nada para merecer isso que eu estou passando. Lembra de mim porque eu fui preso injustamente. José, ele pede para que o copeiro se lembrasse dele quando ele fosse bem. E quantas das vezes as pessoas precisam, louvado seja Deus de você, muitas das vezes precisa de mim, quando não está tão legal. Aquele copeiro, ele passou um tempo naquela prisão. Ele passou um tempo entristecido. Ele passou um tempo, louvado seja Deus, ali no cárcere. E ele não estava bem. E ele achou uma companhia, ele achou uma amizade, ele achou alguém que interpretasse o seu sonho. Mas a palavra do Senhor vem dizer que José, ele diz: lembra-te de mim quando fores bem. Mas muitas das vezes, meu irmão, muitas das vezes, minha irmã, quando as pessoas forem bem, elas não vão fazer questão de se lembrar de mim e de você. Muitas das vezes, quando elas estiverem, louvado seja Deus, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, em uma condição que eles julgarem um pouco melhor, eles não vão se lembrar. Nos diz a palavra que José ele pede: lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. José ele pede para que aquele homem intercedesse por ele. José ele pede para que tirassem ele daquele cárcere. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que eu venho entender com esta palavra, que muitas das vezes nós podemos até ser esquecidos por alguém que nós já ajudamos. Nós podemos até ser esquecidos por alguém que nós ajudamos e que está até atualmente bem. Mas os céus, ele não esquece de mim e de você. Eu entendo que tinha um tempo para que Deus trouxesse a memória, louvado seja Deus, daquele copeiro, a existência de José. Ele esqueceu por um momento, mas no tempo de Deus, Deus o fez lembrar. Porque os céus, quando ele promete, os céus, quando ele fala, ele cumpre. Deus, ele não é Deus mentiroso. Deus, ele não é Deus que fala e não cumpre o que promete. Deus, ele é Deus que tudo está sobre o seu domínio, sobre o seu controle, sobre o seu poder. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que José, ele pede para o copeiro: lembra-te de mim, usa-te de compaixão, fala de mim para Faraó. Eu acho interessante que aquele copeiro, ele teve a oportunidade de falar. Ele foi restituído no carro, mas ele ficou calado. Ele ficou calado porque não era o tempo de Deus. E Deus vem dizer que ainda que um pai e uma mãe se esqueça de um filho, como está escrito, todavia eu não me esquecerei de ti. Quando Deus ele fala um pai e uma mãe, é porque, louvado seja Deus, é o patamar, louvado seja Deus, para que você venhamos a entender o nível que ainda que uma pessoa que seja tão importante para mim, para você, venha se esquecer, ele não se esquece. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Aleluia, que ainda que o homem fale e se esqueça, ainda que o homem fale e não cumpra, ainda que o homem prometa e não faça, Deus ele não esquece daquilo que ele prometeu. Você e eu podemos até esquecer daquilo que Deus ele falou a mim, a você. Mas você sabia que Deus não esquece? Você sabia que muitas das vezes tem oração que você fez, que lá no seu íntimo você até já esqueceu, mas aleluia, no altar do Senhor Jesus ela permanece lá.
É como se fosse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um protocolo. É como se fosse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma documentação na mesa do juiz, a qual ele não esquece. O juiz da terra pode até esquecer, porque é um ser humano, porque é limitado, mas o juiz dos céus, aquele que tem o trono, que o seu trono não fica vazio, aquele que reina de geração em geração, de eternidade em eternidade, ele não esquece. O copeiro, ele pode até ter esquecido de José, mas Deus não esqueceu. Olha o que nos diz o texto no livro de Gênesis, capítulo de número 41, e diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Eu vou repetir o texto para você começar a entender o que o Espírito Santo quer dizer para você. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estavam em pé junto ao rio. Aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, sabe o que significa 2 anos inteiros? Significa um tempo firmado, significa um tempo estabelecido, significa um tempo de algo acontecer. Poderia ser 1 ano e meio, poderia ser 1 ano e 8 meses, poderia ser, louvado seja Deus, 1 ano e 7, não, mas foi um tempo firmado, fixo, fechado. Olha só como o texto diz: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Sabe quanto tempo passou depois que José revelou aquele sonho para aquele copeiro, ao qual ele foi restituído do seu cargo? E José pediu para ele: lembra-te de mim, usa de benevolência, usa de bondade, como está escrito no texto, e diz assim: lembra-te de mim quando te fores bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Passaram-se 2 anos do pedido que José tinha feito. Passaram-se 2 anos, e eu imagino que durante esses 2 anos, talvez, José estava pensando que o copeiro nem se lembrava mais dele. Passaram-se 2 anos e talvez José estava pensando: Deus vai usar uma outra forma, louvado seja Deus, de me abençoar. Deus vai fazer um outro, aleluia, milagre para me tirar daqui. Deus vai usar outra estratégia. Talvez José nem contasse mais com aquele pedido que ele fez. E Deus vem dizer para você que possa ser que talvez você nem conte mais com aquilo que você colocou diante do altar dele. Possa ser que você nem acredite mais que vai acontecer porque o tempo se passou. Talvez José tenha pensado: se aquele copeiro tivesse de lembrar de mim, ele já teria lembrado. Se aquele copeiro tivesse que falar algo para Faraó, ele já teria falado. Mas sabe o que Deus vem dizer para mim e para você? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que ainda que o tempo passe, ainda que alguém esqueça, louvado seja Deus, ainda que até você mesmo esqueça, vai chegar o dia em que você vai ser mandado chamar e você vai lembrar do pedido, da solicitação que você fez. José, ele tinha feito um pedido. Eu fico imaginando que na hora que José foi chamado naquele cárcere, nos diz a palavra que então agora o faraó ele vai ter um sonho. Foi o contexto que nós começamos a ler no capítulo de número 41. E nos diz a palavra que ele sonha e ele está de frente ao rio. E então quando ele sonha, Deus faz o copeiro lembrar que 2 anos atrás ele tinha estado na prisão e alguém tinha interpretado um sonho. Olha como Deus é um Deus que cria estratégias para abençoar quem Ele quer. 2 anos atrás, Deus tinha colocado uma pessoa no ambiente que José estava, para lá na frente poder se lembrar. Talvez você esteja pensando que faz muito tempo. Talvez você esteja pensando nem se lembra mais. Talvez você esteja pensando, não faz mais sentido. Não tem por que eu esperar mais. Vi uma solução dali, porque não vem? E Deus está dizendo que no tempo certo, Ele faz acontecer. Nos diz a palavra que 2 anos se passaram.
e o faraó, ele tem um sonho. Eu fico imaginando quando, louvado seja Deus, os oficiais do palácio chegou no cárcere para dizer para Potifar: olha, tem um cara preso aí na tua prisão e o faraó tá mandando chamar. Nos diz a palavra que mandam chamar José e ele precisa se barbear, ele precisa se arrumar, ele precisa trocar de vestes para se apresentar ao faraó. Eu fico imaginando José lembrando do pedido que fez. Eu fico imaginando José lembrando do que ele tinha dito para aquele copeiro e pensando: o copeiro, ele pode ter esquecido durante 2 anos. Ele pode não ter se lembrado de mim durante 2 anos. Mas eu tenho certeza que o que fez ele se lembrar foi o Deus que eu sirvo e o Deus a quem eu pedi. Porque eu tenho certeza que antes mesmo de José pedir para aquele homem lembrar dele, usar de misericórdia, ele fazia todos os dias o mesmo pedido para Deus. Talvez você tenha pedido algo para alguém. Louvado seja Deus. Mas o que você pediu para alguém, talvez também antes de você pedir para essa pessoa, você já tenha apresentado a Deus. Eu tenho certeza que antes desses homens chegarem na prisão, José, ele já conversava com Deus, ele já pedia para Deus. E Deus estava dizendo assim para José: olha, José, não é ele que vai te tirar daqui, sou eu. E Deus está dizendo que é ele que vai te tirar da situação. Talvez você tenha pedido e você nem se lembre mais. Talvez você nem tenha expectativas que aconteça mais por aquela linha de raciocínio a qual você teve. José, ele pensou: eu acho que vai ser por aqui. Eu acho que o caminho é eu falar com essa pessoa aqui. E aí o tempo passou. E talvez, assim como José possa ter desacreditado ou até esquecido do que tinha pedido, talvez esteja você também nessa mesma condição. Mas o Espírito Santo que me trouxe aqui, ele veio com uma palavra para o seu coração, para dizer para você que assim como ele criou tudo aquilo para fazer com que José chegasse onde ele queria, assim também faz ele a respeito da sua vida. Assim também faz o Deus Todo-Poderoso, a qual ninguém pode impedir. Quando chegou o tempo de Deus na vida de José, ninguém pode impedir. Nos diz a palavra que Faraó mandou buscar José numa prisão. Alguém que era preso, alguém que era encarcerado. A palavra do Senhor vem dizer que passa a ser governador. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que começou a boa obra. E quando Deus me deu essa palavra, louvado seja Deus, Deus também me deu esse louvor. E Deus falou comigo: você acha mesmo que eu comecei a obra na vida de José, eu não iria terminar? Você acha mesmo que eu iria deixar ele se acabar naquela prisão? Você acha mesmo que eu iria deixar ele ali esquecido? Você acha mesmo que eu iria deixar o pedido dele voando ao vento? Você não fala para deuses falsos, você não fala para deuses de pedra, nem de pau e nem de barro. Você fala para um Deus que tem olhos e vê, ouvido e ouve, boca e fala, mãos e abençoa, pés que passeiam no meio do fogo. Você fala para um Deus que tem um trono de eternidade em eternidade. Você fala para um Deus que não precisa ninguém mover ele em cima de nada, porque ele mesmo se move em cima de tudo que ele quer. Nos diz a palavra que a terra é escabelo dos pés do Senhor. É esse o Deus que fez com que José saísse daquela prisão. Talvez você olhe e você pensa que não tem como você sair, que não tem como você escapar mais dessa situação, porque a pessoa que poderia te ajudar te esqueceu. Talvez faça tanto tempo que você pediu por um socorro, por uma ajuda, e essa pessoa não ouviu. E Deus vem dizer para você: talvez não era o tempo. E quando você menos esperar, passaram-se 2 anos, e eu entendo que quando José não estava nem esperando, eu entendo que quando José não estava nem, louvado seja Deus, pensando mais naquele pedido que ele tinha feito, 2 anos se passaram. Nos diz a palavra que então Deus dá um sonho a Faraó lá no palácio. Eu acho interessante que de lá do palácio alguém está sonhando, Deus está movendo, Deus está fazendo. José estava na prisão, José não estava sabendo de nada que está acontecendo. Talvez você esteja aí no seu cenário e você esteja achando que nada está acontecendo. Talvez você esteja aí nesse cenário e você esteja pensando que Deus não está fazendo nada a respeito daquilo que você pediu. E Deus está.
E Deus está trabalhando. Nos diz a palavra que Deus estava fazendo o faraó sonhar. Nos diz a palavra que Deus estava fazendo alguém se lembrar de José. Muitas das vezes, pode até parecer que não está acontecendo nada. Muitas das vezes, você pode até achar que o cenário está parado. Muitas das vezes, você pode até pensar, eu não estou vendo. É por isso que a palavra do Senhor vem dizer que o justo, ele não vive do que vê. Ele vive do que crê. E crer é muito melhor do que ver. Porque tudo que é visível aos olhos se desfaz também visivelmente aos olhos. Mas tudo aquilo que Deus, ele decreta, que eu e você não vemos, mas que está escrito no céu, borracha do inferno e da terra não vai poder apagar. A Bíblia nos diz que José ele foi jogado dentro do poço pelos irmãos. E ele vai parar exatamente onde Deus queria, no Egito. Muitas das vezes, a situação que você pensa que vai te matar, vai te promover. Muitas das vezes a situação que você pensa, louvado seja Deus, que é para ruína, louvado seja Deus, é para te abençoar. Quem sabe José, ele não entendia nada. Ele não entendia por que foi vendido. Ele não entendia por que foi parar na prisão. Ele não entendia por que ele interpretou o sonho e o cara não lembrou dele. Ele pediu. Quem sabe ele não entendia o que ele estava fazendo ali naquele lugar, naquele calabouço. Mas tudo, exatamente tudo, estava cooperando para o bem de José. Porque também está escrito lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 28. Todas as coisas, eu vou repetir mais uma vez. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus vem dizer que ainda que não pareça, tudo está contribuindo. Ainda que pareça que você, louvado seja Deus, não foi ouvido, você foi. Eu acho interessante que aquele copeiro, ele ouviu o pedido e ao mesmo tempo o pedido ficou ali, pairando. E é como se ele não tivesse escutado. Mas sabe o que eu entendo com isso? Que ainda que aquele homem não tivesse escutado e guardado aquilo naquele momento, os céus ouviu. Os céus vêm dizer para você que tem escutado as suas orações. Os céus vêm dizer para você que assim como no tempo oportuno ele trouxe resposta para José, ele vai trazer na sua vida também. Medite neste texto. Está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 40. E eu li o primeiro versículo do capítulo 41, que vem dizer que depois de 2 anos, eu acho interessante, depois de 2 anos que um pedido foi feito, Deus realiza. Talvez tenha 3, talvez tenha 6 meses, talvez tenha 1 ano, talvez tenha 5, talvez tenha 8 meses, eu não sei quanto tempo tem que você possa ter feito um pedido para Deus, ou até mesmo para alguém que você julgou que poderia te ajudar. Eu não sei quanto tempo tem, mas eu sei que eu e você servimos aquele que é o dono do tempo. E a Bíblia vem dizer que um dia para ele é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Não existe dificuldade para ele. Se ele disser vem, vem. Se ele disser vai, vai. Se ele disser move-te, aleluia. Se ele disser cai a água, cai. Eu acho interessante que os homens, eles tentam controlar tudo aqui na terra. Mas quando Deus decide abrir a torneira nos céus, ainda que eles tentem explicar que é o efeito que evaporou por causa disso, por causa daquilo, porque o fenômeno do mar é o ninho, tal, não sei o quê, louvado seja Deus. Aí eu pergunto, por que a terra treme? Aí a gente tenta buscar o humano explicação. Que ele veio dizer para você que ele é o dono do tempo. E o tempo da sua vida está nas mãos do Senhor. Creia que no momento que você menos esperar, assim como aconteceu na vida de José, também Deus ele tem uma surpresa para a sua vida. Assim eu profetizo em nome de Jesus.
Se você tem sentido a palavra de Deus por intermédio desses vídeos, nos ajuda compartilhando, deixando o teu like para que assim o YouTube entenda que é um conteúdo que você aprova e possa também aí compartilhar com outras vidas que precisam aí de uma palavra do Senhor. Eu agradeço, louvado seja Deus no fundo do meu coração, a todas as pessoas que aqui sempre estão. Que Deus ele possa abençoar a sua semana e te guardar debaixo da proteção divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você, aleluia, que Deus te faça invisível aos olhos fraudulentos, sanguinários, perseguidores, caluniadores. Eu entendo que mesmo José estando naquela prisão, ele estava guardado pelas mãos do Senhor. Está escrito que quando José chega na prisão, foi algo que Deus me trouxe aqui agora, neste momento. Nos diz a palavra que o carcereiro, ele se identifica com José. Ele pega, louvado seja Deus, a prisão e dá para José administrar. Olha que coisa linda. Olha como é o cuidado de Deus. Talvez alguém te fez o mal. Como a mulher de Potifar fez. Inventou uma calúnia e disse assim, vamos jogar lá no poço. Vamos jogar no calabouço. Porque lá vai morrer. Lá vai ser esquecido. Lá não vai ter quem resgate. Aí Deus usa alguém que está lá para que goste de José, para que se identifique com ele. E o que parecia ser a morte, louvado seja Deus, Deus ali naquele lugar traz vida. Deus te abençoe poderosamente. Livro de Gênesis, capítulo número 40 e capítulo número 41, que vem falar que Deus mudou de um capítulo para outro. Pode até ter parecido que foi pouco tempo, mas não foi. Né? José já tinha passado por todo aquele trajeto de Canaã até chegar na terra do Egito, depois passou por calúnia, depois foi parar na prisão, depois passaram-se mais 2 anos. E essa foi a trajetória de um homem que, mesmo com tudo isso, não desistiu de servir a Deus. Sabe qual é o nosso melhor regozijo? A nossa maior alegria? Não depende daquilo que acontece, mas depende de quem está conosco naquilo que acontece. E Deus está contigo aí neste cenário. Deus te abençoe poderosamente. Fique com esta palavra. Que os céus continuem falando grandemente ao seu coração. Se puder, ouvir lá o louvor. Pesquisa lá o louvor. E Deus também vai continuar falando. Louve aí onde você estiver. Declare e profetize pela fé. Que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém?